A solução da questão 3. A figura abaixo representa um avião que decolou sob um ângulo constante de 40 graus e percorreu em linha reta 8.000 metros. Nesta situação, qual é a altura que se encontra o avião ao percorrer essa distância? Aí considere o seno de 40, 0,64, cosseno de 40, 0,77 e a tangente 0,84. Então aqui você tem um esquema para você até consegue entender de onde sai o triângulo retângulo, né? Se você for olhar, vai formar uma figura de triângulo retângulo que você vai calcular essa altura aqui, ok? Então vamos lá. Aqui você tem a solução do problema, né? Como é que a gente resolveria essa questão? Vamos começar o exercício representando a figura, né? Aqui você tem essa representação, a altura, a hipotenusa e o 40 graus. E aqui você tem o que? Eu quero saber a altura do avião. Aqui você tem a hipotenusa, aqui tem um cateto adjacente. Então a gente vai usar a noção do seno, né? Que a gente vai usar a hipotenusa, que foi a distância que ele percorreu, que foi 8.000 metros, né? Essa distância aqui. E você tem a altura que você quer. Então você tem exatamente o seno de 40. O seno de 40 é dado na questão 0,64. A altura é o cateto oposto sobre o 8.000, né? E aí você faz essa relação, né? Meio pelos extremos vai dar 8.000 vezes 0,64, que dá 5.120 metros. Então, você marca a opção que tem esse valor, 5.120 metros de altura que vai estar esse avião, ok? Vamos para a próxima questão. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir do ponto A, a medida do ângulo visual alfa, né? Alfa, fazendo mira em um ponto fixo P da praia, mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até o ponto B. Então ele foi seguindo até esse ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P, só que agora sob um ângulo visual de 2 alfa, né? Em vez de ser alfa, dobrou o ângulo, né? Então você tem um ângulo visual de 2 alfa. A figura a seguir ilustra isso. Aí supõe um navegante tenha medido o ângulo alfa de 30 graus e ao chegar no ponto B verificou o barco havia percorrido uma distância de 2.000 metros. Ele percorreu essa distância aqui, ó, 2.000 metros. Veja, a gente vai montar um triângulo retângulo aqui, ó. E aí você tem dois triângulos, ó. Esse triângulo, né, e esse triângulo menor. Aí você, com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto P. A menor distância do ponto P é uma reta, né? Então eu quero essa alturazinha aqui, esse ponto a esse ponto, formando um ângulo de 90 graus, certo? E como é que a gente resolve, né? Aqui eu chamo de x, aqui 2.000, é isso? E aqui você vai descobrir essa altura. Como é que eu faço isso? Montando um esquemazinho. Aqui a resposta vai dar 1.000 raiz de 3, né? O barco está no ponto C. Na figura podemos ver a formação de dois triângulos retângulos, né, como eu mostrei para vocês. Ó, se eu colocar um ponto C aqui, ó, vai formar dois triângulos retângulos. Esse C ACP e aqui BCP. Foi o que eu esquematizei aqui, certo? E aí a tangente de 30 vai ser a distância dividido por 2.000 mais x. E a tangente de 30 é quanto, né? Se eu pegar esse triângulo ACP, né?
Então eu vou usar a tangente, porque eu vou ter a relação de dois catetos, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Esse 2000 mais x vai formar aqui, ó, essa distância é 2000, essa distância é x. Essa aqui é a distância que eu quero, que é a distância que é a D, né? Então eu faço essa relação, a tangente de 30, né, é raiz de 3 sobre 3. Aí você faz meio pelos extremos, vai dar 3D igual a raiz de 3 vezes 2000 mais x. E aí você tem 3D igual a 2000 raiz de 3 mais x raiz de 3. Aí você guarda essa equação. E aí a gente vai para o segundo triângulo. E aí a gente vai usar o mesmo processo, tangente. Ó, se você for analisar, aqui é o ângulo de 60, né? Porque é alfa, não é 30. Então aqui vai dar 60. Aqui você tem a distância D. E essa distância é x, né? Então se eu calcular a tangente de 60, vai ser o cateto oposto, que é D, né? A distância lá. E essa distânciazinha x, que vai aparecer naquele triângulo. Então D sobre x. E aí você faz meio pelos extremos. X vezes raiz de 3, né, é igual a D. Então x é D raiz de 3. E aí você racionaliza, dá D raiz de 3 sobre 3. E aí você tem essa segunda equação. Substituindo a 2 a equação 2 na equação 1, você tem 3D é igual a 2000 raiz de 3 mais o x, né, que o x é isso, D vezes raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, aí cancela, cancela, vai ficar D. E aí você tem o que? Multiplicando, você pode multiplicar todos os termos por 3, né? Aí vai dar 9D, 6000 raiz de 3, mais D raiz de 3 vezes raiz de 3, dá 3D. E aí aqui você passa 3D para cá. E aí você subtrai, né? 9D menos 3D dá 6D. E aí você tem 6000 raiz de 3. 6D é 6000 raiz de 3, aí você divide. D vai ser 6000 raiz de 3 dividido por 6. E aí vai dar a alternativa D, que vai dar 1000 raiz de 3. Sei que é difícil você analisar esses triângulos, mas você tem que ter essa visão geométrica para resolver essas questões, ok? E aí ficamos com mais um vídeo. Na próxima iremos comentar mais algumas questões, ok? De vários outros TDs que a gente vai montar durante esse período de quarentena. Obrigado pela atenção e é importante deixar o recado. Estudar vale a pena, ok?